Olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Vamos aguardar o pessoal entrando. Hoje temos um tema super atual para o turismo, que é a LGPD no turismo e hotelaria. Olá, pessoal da UFPR. Acabamos de entrar, estamos esperando a galera chegar. Nosso convidado, nossa estudante. Boa noite, boa noite. Nosso tema hoje super atual, né? Super em alta aí para esse debate. Temos a oportunidade de conversar com um especialista na área, então vai ser muito produtivo, né? Joia, ó, Jorge já entrou, Laura entrou. Vou adicionar aqui nossa estudante, a Laura, que vai. Professora Risolete, pessoal chegando, boa noite. Oi, Laura, Boa tudo noite, bom? Gabi, tudo bem? Boa noite. Mais uma live aí, estamos juntas, né? Isso. Hoje temos um tema, como eu estava falando aqui na hora que eu conectei, super atual, um convidado super especial, que nós também estamos tendo a oportunidade de conhecê-lo melhor hoje, né? Então vai ser um momento de muito aprendizado, muita troca de experiência nessa nossa live de hoje. Eu vou convidar o Jorge para vir participar. Jean, nosso egresso, tá com saudade da gente, Jean? Boa noite, Rafael, pessoal entrando, coisa boa, muito legal. Olá, Jorge, tudo bom? Olá, professora Fabiana, Laura, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho com vocês nessa live, hein? Que Muito bom, obrigado mesmo pelo convite. que bom. Estamos super felizes, né, de tê-lo conosco, de conhecê-lo, de conhecer o seu trabalho e da oportunidade que você está dando, né, aos nossos estudantes, aos nossos seguidores, como a gente fala aqui na rede agora, né, os seguidores. O pessoal do turismo que está aqui acompanhando com a gente essa temática super atual, muito ainda a ser debatido, a ser conhecido, e a gente está tendo esse privilégio de estar contigo aqui nesse momento, né? Muito obrigada. Para quem chegou agora, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida do Jorge, depois a gente vai ter a oportunidade de conhecê-lo melhor. Então, o Jorge Muniz é CEO na Web Security Consultoria, DPO, aprendi hoje isso, DPO, muito chique. Fiz até uma consultoria para poder saber certinho o que seria isso, né? Especialista no setor hoteleiro, que é Dados Protect Office. Você me corrige depois e complementa, tá, Jorge? Que é o, Ok, ok. que é o gerente de proteção de dados. É especialista em segurança da informação e gestão de riscos. Então, estamos muito bem, né, acompanhados hoje para essa live. Muito obrigada mais uma vez. Acho que a Eu Laura que. pode, né? Jorge pode fazer suas considerações e depois Laura já pode dar início também. Beleza. Ok. É uma honra novamente, né? Como eu falei, estar aqui junto com vocês, né? Desde o ano passado eu estou nessa pegada aí de LGPD para o setor de hospitalidade. É um setor que eu amo, eu gosto muito e com a chegada da lei eu falei assim, é com eles que eu vou trabalhar, né? Então, como a professora Fabiana bem disse, né? Ainda é um tema muito novo, tá? Embora a lei já está caminhando para um ano de vigência dela, que começou dia 18 de setembro do ano passado, e as sanções é dia 1º de agosto agora, né, as sanções administrativas. Mas assim, vai ser um bate-papo bem interessante. Agradeço novamente, tá? Assim, é um prazer estar falando de LGPD para o setor de hotelaria e hospitalidade, que eu gosto muito. Então, assim, já vou me oferecendo, mal começou, mas já vou me oferecendo, se quiser depois te convidar para fazer outras aí, porque esse assunto aí vai dar muito o que falar ainda para nós aqui do setor de hospitalidade. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Obrigada, Jorge. Bom, queria dar boa noite também. Boa noite para Fábio, boa noite para o Jorge por ter aceitado o nosso convite, né? Realmente um assunto super atual. Mas então, para já começar, né? Para a gente começar a nossa live, a nossa conversa de hoje, Jorge, eu queria te perguntar e gostaria que tu explicasse para a gente também um pouquinho de uma forma simplificada, né? Porque tem bastante coisa envolvendo esse assunto.
Mas o que é realmente, né, a LGPD? O que significa a sigla e o que a gente pode resumir, né, de uma forma, o que é a lei para o nosso setor? Ok. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela surgiu da junção de várias outras leis que já existiam no Brasil. A Lei Carolina Dickmann, o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, né? Lá na Europa já existe o GDPR, que é o Regulamento Europeu, ao qual a nossa lei ela foi espelhada dessa lei, né? Então, os países que não tiverem uma lei de proteção de dados vigente, o país vai começar a ter dificuldades para poder fazer negócios internacionais. Então, o Brasil, meio que para poder não ficar de fora, ele teve que ter a lei própria dele. Então, o que essa lei ela é? O que ela veio fazer aqui no setor de hospitalidade com as empresas que fazem tratamento de dados pessoais? Ela não veio de maneira nenhuma para proibir o hoteleiro, o agente de viagem, o que faz excursão, ou seja, todo mundo que faz tratamento de dados, ela não veio proibir. Ela veio sim dar mais uma transparência do que esses setores, como um todo no Brasil, o que eles fazem com os nossos dados pessoais. Porque quando a gente faz uma reserva ou compra um pacote de viagem, a gente não sabe o que as pessoas fazem com esse dado nosso. A gente passa essa informação para lá e depois assim, toma aqui o seu voucher, vamos passear e a gente vai, se vai de onde, vai de avião, e assim, depois e aí? O que estão fazendo com meus dados? Se a gente ligar para uma agência de turismo, para um hotel que a gente ficou há 2, 3 anos atrás e perguntar para eles, o que vocês estão fazendo com meus dados? Como é que vocês estão armazenando ele? Eles não vão conseguir te dizer, porque nós brasileiros não temos uma cultura de segurança da informação. Nós não temos uma cultura de privacidade. Então, para poder resumir, é uma lei que ela veio para dar mais transparência de como as empresas como um todo que fazem tratamento de dados pessoais no Brasil, como é que elas utilizam os dados da gente, como é que elas processam o dado, como é que elas compartilham esse dado, como é que elas descartam esse dado. Não é uma lei que veio para proibir ninguém de utilizar. Ela veio para dar uma segurança para mim, para a Laura, para a professora Fabiana, todos nós que somos titulares de dados. Porque daqui a um tempo nós vamos conseguir saber tudo o que está acontecendo com o nosso dado, depois que a gente começar, que a gente tiver uma maturidade da lei. Perfeito. Fábio, Legal. a próxima. Eu queria, resumidamente, né? Para mim é muito novo o tema, Jorge, então eu vou fazer contribuições e questionamentos talvez bem em linguagem simples, tá? Sim, sim. Em resumo, assim, né? Eles têm os nossos dados armazenados, mas isso não significa que eles podem compartilhar com outras instituições. E caso a gente perceba esse vazamento de dados, se essa é a palavra certa, há alguma sanção, há alguma limitação, né? Como você disse, não veio para impedir, veio para organizar. Mas nessa organização tem essas limitações de compartilhamento e protege o consumidor, né? Caso a gente se sinta com os dados aí, como hoje a gente é tudo super aberto, eu não gostei disso, como chegaram aqui, eu consigo ter não é questão de ação judicial, mas eu consigo acionar esse estabelecimento e dizer, opa, não gostei disso. Consegue. Já conseguia antes mesmo da LGPD, porque o Código de Defesa do Consumidor, o PROCON, o Ministério Público, eles já atuavam nessas áreas. Só que para a gente, como é um assunto novo ainda, a gente não dava muita importância a isso. Só que agora a gente dá. Então, o que acontece? Um processo de adequação que todas as empresas vão ter que fazer, seja aquele moço que vende a pipoquinha na carrocinha lá na esquina, que tem um papelzinho, que ele anota o seu nome, seu telefone, ele precisa aplicar LGPD ali. Há uma grande agência de turismo, um grande resort, então todos têm que se adequar à LGPD. Então, respondendo a sua pergunta, se tiver um vazamento de dados, aí que está,
quando a gente fala muito que tem que ter um treinamento de conscientização para os colaboradores que utilizam os seus dados, para que se tiver o colaborador treinado, não é só isso, mas se ele já tiver treinado, se tiver um vazamento de dados assim não tiver um DPO ainda, porque o artigo 41 da lei diz que todos, sem exceção, precisa ter de um responsável, né, pelo tratamento de dados, pela privacidade desses dados. Teve um vazamento de dados. Eu não fiz nada de LGPD, nem o treinamento, não fiz nada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu telefone e eu vou ligar para a NPD, porque a Agência Nacional de Proteção de Dados ela já está ativa. Já tem um portal onde você pode fazer essa denúncia. Então, o que acontece? Teve um vazamento de dados, está tudo bagunçado lá, a NPD vai chegar lá e vai ver, peraí, o que vocês têm aqui pronto? Que nós sabemos que tem multas aí altíssimas de 50 milhões, de 2% do faturamento, mas assim, nem a própria NPD ainda não tem uma maturidade total da lei, que dirá o setor de hospitalidade que sofreu pra caramba no ano passado, com baixas ocupações, e que agora estão tentando tomar o caminho ascendente de novo. Então, assim, você vai tomar uma infração. Essa infração ela pode ser o bloqueio do banco de dados. Você não vai poder utilizar 6 meses, podendo se prorrogar por mais 6 meses. Se você já tiver uma exposição negativa na mídia, o Hotel da Laura vazou dados agora na retomada do turismo, quem é que vai se hospedar lá? E assim, eu estou deixando bem claro em todos os lugares onde eu tenho conversado com as pessoas, a NPD ela não vai sair de lá de Brasília e vai aí em Santa Catarina ou no Sul bater na porta das agências e na porta dos hotéis para poder saber se vocês estão adequados à LGPD. Ela não vai fazer isso. Quem vai fiscalizar vocês são os hóspedes. São os clientes de vocês. Porque se acontecer alguma coisa com o seu dado lá naquele estabelecimento, aí eles vão entrar em contato com a NPD. E aí sim, depois desse start que o cliente deu para a agência, aí ela vai lá e vai fiscalizar. Aí o que acontece? Lembra que a gente falou do DPO? Ele é o elo entre o controlador, o titular de dados e a agência. Agora imagina se você não tem na sua empresa essa pessoa que é o elo. Eles vão chegar lá em cima de você. E muitas pessoas, hoje inclusive, eu recebi um termo de confidencialidade de um hotel que eles não têm nada de LGPD, não tem nada. E eles queriam que os colaboradores assinassem esse termo de confidencialidade não tendo nada. Aí o que eu falei para eles? Olha só, isso aqui vocês já estão ferindo o princípio da boa-fé e da transparência da LGPD. Porque como é que você vai obrigar o seu colaborador a assinar esse termo se você não tem nada? Muitos de milhares, com essa retomada do boom, que vai ter um boom do turismo, eles vão ser enganados. Porque as pessoas, por não terem o conhecimento, eles vão comprar qualquer coisa. Compra essa política de privacidade aqui, coloca lá no seu site. Coloca essa política aqui, lá dentro da sua empresa, mas às vezes, como é que uma coisa daqui do Rio de Janeiro vai funcionar perfeitamente num hotel ou numa agência de turismo lá no Amazonas? Cultura é diferente, culturas organizacionais diferentes. Então as pessoas não sabem como é que eu trabalho aqui, como é que eles vão pegar o que eu fiz aqui e eles vão querer aplicar lá, vai dar errado. Então assim, nós precisamos estar bem atentos, porque como vai ter esse boom, vai faltar aviões e hotéis até o final do ano, porque a vacinação ela está avançando muito rápido no Brasil. E as pessoas elas vão querer fazer tudo, menos ficar dentro de casa. É uma demanda assim, reprimida enorme aí, né? A gente ouviu falar exatamente, exatamente. A respeito dessa demanda reprimida.
E aí eu vou fazer a pergunta para vocês que todos os dias, praticamente, a gente ouve falar de vazamento de dados na internet. Vazou do banco tal, vazou de tal empresa, a Amazon agora, recentemente, aí, enorme, aí que teve um vazamento de dados. Quando começar essa curva a subir do turismo, para onde que os ataques virtuais eles vão ficar focados? Aonde é que vai estar transitando para todos os lados aí dados pessoais? É o setor de turismo. Aí nós entramos no site de uma agência de turismo ou de um hotel, de uma pousada, e nem o certificado SSL, que é aquele cadeadinho que fica lá dizendo que está segura aquela transação, nem isso não tem. Se não tem lá no site, que é a vitrine da casa, do hotel, da agência, vocês acham que lá dentro tem alguma coisa de segurança da informação? Não tem. E aí, isso aí já são indícios e indicativos que as pessoas vão começar a evitar a fazer negócio com você. É por isso que a gente fala que quem começa a se adequar à LGPD já tem uma vantagem competitiva em relação aos outros que estão para trás. Porque se você começa a passar segurança para o seu hóspede, para o seu cliente, as pessoas vão se sentir mais confortáveis de ir lá e fazer negócio contigo. Mas agora, se você não tem nada, quem que vai colocar lá seu nome, seu CPF, para fazer uma reserva, se você não sabe nem se aquilo ali é uma página verídica ou não? E quando as páginas são falsas, tem como você até olhando assim você identificar. Mas aí quem não sabe, olha lá, a página do banco. Ah, é o meu banco aqui, coloca lá o usuário e senha lá e daqui a pouco você vai ver, já passou informação para um hacker lá, porque a página era uma página falsa. Então, assim, tem muitas coisas que nós precisamos ficar ligados na LGPD. Não existe uma adequação de 3 dias. Não existe. Se alguém, para vocês que estão nos assistindo ao vivo, que vão nos assistir no futuro, se alguém falar assim, eu adequo, pode ser uma pousada de um quarto, de um apartamento. E ele fala assim, que fazem 3 dias, correm. Porque não tem como fazer. Não tem. Se alguém chegar e falar para vocês que tem como fazer, vocês vão gastar o dinheiro de vocês e ainda vai ter um vazamento de dados, vocês ainda vão ser sancionados e ter que gastar dinheiro depois de novo para poder se adequar à LGPD. Porque não é uma coisa difícil, mas também não é uma coisa que você consegue fazer assim, uma receita de bolo, me dá aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, fiz, acabou. Não é assim que funciona. Aqueles que forem por esse caminho aí, vai ter um fim trágico, infelizmente. Joia. E, Jorge, então, aproveitando que você tinha citado nessa questão, falou de banco de dados e tratamento de dados, então eu queria te perguntar um pouquinho mais especificamente sobre isso. Em relação a uma pessoa, né, um estabelecimento, seja agência ou uma rede hoteleira, para se adequar à LGPD, né, o que a gente precisa? Existem programas para isso, software, né? Qual que é o primeiro passo assim, para a gente começar essa adequação? O primeiro passo é treinamento. Você tem que trazer os seus colaboradores, todos eles, que seja lá o manobrista, agora vamos falar pelo ramo da hotelaria, que seja lá o manobrista até a alta administração, os stakeholders, as pessoas interessadas naquele negócio, eles têm que estar ali. Por quê? Nós sabemos que no Brasil tem uma cultura assim, eu tenho um hotel, por exemplo, e o meu primo chegou lá da região dos lagos onde eu morava e veio para o meu hotel. Ah, não, pode liberar o acesso para ele porque ele é de casa. Ou seja, é uma vulnerabilidade, é um risco. Então, nós não podemos deixar que o dono, por ele não participar, não entender ou não dar a devida importância para esse assunto, que não pode ter brechas. Porque a gente não sabe como é que esse computador do sobrinho dele chegou e entrou dentro da rede do hotel, dentro da rede da loja lá. Pode estar todo cheio de vulnerabilidade com vírus. Quando você pluga o cabo lá que começa a acessar as coisas, o vírus vai e entra dentro da sua rede e aí, se você não tem uma TI, você já começa a ficar com problemas, né? Agora, respondendo, Laura, a sua pergunta, muitas pessoas estão dizendo que é necessário ter um programa para fazer adequação LGPD.
Eu estou falando aqui para vocês, já falei em outras lives e repito, não é necessário. Eu tenho dinheiro para investir num programa, o programa vai te ajudar. O programa vai te ajudar, mas não é necessário você ter que adquirir algum software para você poder fazer adequação LGPD. Porque quando a gente fala de grandes redes, é mais fácil para eles ter o dinheiro. Mas quando a gente fala de uma agência pequenininha, ou de um hotel pequeno, ou de uma pousada, às vezes eles têm mais dificuldade financeira, principalmente do ano que a gente está vindo, de 2020 para cá. Então, assim, se alguém chegar e falar assim, precisa ter, não precisa. Se você puder investir numa ferramenta para te auxiliar, aí sim você pode fazer, mas não é necessário, porque a gente pode utilizar as normas ISO para poder fazer a adequação LGPD. Por que a gente fala tanto, o Jorge fala tanto de treinamento para o setor hoteleiro? Porque, assim, às vezes a gente fica pensando, tem na cabeça, que a LGPD é só para quem utiliza o sistema. Uhum. Mas quando eu me hospedava em hotéis, antes de eu entender o que era a LGPD, né, que eu também não tinha essa cultura de segurança da informação, quando chegava no quarto, eu deixava lá meus documentos, coisas espalhadas em cima da cama. E o que a gente faz pela nossa vontade mesmo? Pega aquela plaquinha que fica lá na porta, eu vou lá conhecer a cidade, eu coloco lá e eu digo assim, quarto liberado para ser arrumado. Então a camareira vai chegar lá dentro, a pessoa que vai arrumar, ela vai ter acesso, se eu deixei algum documento de trabalho, algum documento meu ali. E ela tem que saber que agora com a LGPD, ela não pode, se possível, até nem fazer a limpeza desse quarto agora, enquanto o hóspede não está lá, porque deixou esses documentos ali. Por quê? Se tiver um vazamento de dados com esse documento que ficou lá, o hóspede vai acusar quem? O hotel. Quando você fala, Jorge, em treinamento, você quer dizer tanto do treinamento pessoal, capacitação e qualificação por meio de cursos, estudos, esclarecimento, atualização da legislação, de atendimento ao cliente, ao turista, né? Enfim, ao hóspede como um todo, pessoa física, aquela coisa tete a tete, mas também fala da questão que está por trás disso, que é um software seguro, uma maneira de uma rede segura, como você falou, né, de uma invasão, uma possível invasão, aquela segurança que a gente também tem em casa, de um antivírus, de um dado, de tudo isso. Então, é um somatório, né, de situações. É a condição física do próprio atendimento do fornecedor, do prestador de serviço, do colaborador daquele meio de hospedagem, falando no hotel, tanto quanto a parte abstrata, talvez, né, a gente lide assim, que é esse dado aí que está circulando na rede como um todo. Veio uma perguntinha aqui para a gente na caixinha, que eu fico meio clicando aqui, cuidando com os dedinhos, que foi o próprio um estudante nosso, o Paulo Vitor, perguntou assim, a rotatividade da hotelaria aumenta o risco de vazamento de dados? Sim. Como que isso pode... Por que isso aumenta? Porque eu só fui lá e treinei a Laura hoje, ela fez um treinamento junto com todo mundo. E aí a professora Fabiana falou assim, Jorge, volta daqui a 1 ano para fazer um outro treinamento. Amanhã, quando eu for embora, no dia seguinte, a Laura é mandada embora. A pessoa que entrou ali, ela vai vir com a falta de cultura que a gente foi construindo no decorrer do tempo, ela não vai vir com essa cultura pronta nela. Só que a professora Fabiana falou para o Jorge, eu vou voltar lá só daqui a 1 ano. Então, assim, os treinamentos, eles precisam ser contínuos. Eu não estou falando aqui que tem que treinar todo mês, mas também não tem que treinar uma vez por ano. Até porque a gente sabe da alta rotatividade que tem dentro do setor de turismo. E eu vou fazer um desafio aqui que eu sempre faço. Se tiver alguém que estiver assistindo, a gente que for de hotel, do turismo, pode falar aí no chat aí. Eu desafio a um hoteleiro se eles lembram quando foi a última vez que eles trocaram a senha do Wi-Fi do hotel ou da pousada deles.
Eu desafio aqui. Boa. Sabe por que eu estou fazendo esse desafio? Porque eu estou hospedado aí no sul. Aí eu saí do hotel de vocês, mas eu não saí da cidade. E eu sou um hacker. Quando eu sair, chegar no dia seguinte com o meu computador, se eu sentar ali nas poltroninhas no hall do hotel, eu vou ter acesso à sua rede Wi-Fi. E eu não sou mais hóspede, mas eu tenho acesso. E muitas das vezes, a pousada e o hotel não tem nenhuma rede separada. A mesma rede que roda o PMS, que roda os programas que controlam o hotel, é a rede que ele distribui o Wi-Fi para o hóspede. Só que a gente não sabe quem são os hóspedes que estão chegando ali. Porque ninguém diz na testa se eu sou bom ou eu sou ruim. Uhum. E assim, e agora eu vou fazer um desafio para vocês aí de casa. A Tayane, que está aí, e a Luísa, muito obrigado pela presença. Talvez elas com certeza saibam. Mas eu quero saber se vocês duas que estão aqui na tela comigo e todos os outros, se sabem a senha, usuário e senha do roteador administrador da casa de vocês. Ô, Quando Jorge, técnicos... já ouvi gente aqui, ó, no nosso chat fazendo carinha de que vai trocar a senha do Wi-Fi agora da sua pousada. Né, Thalita? Então, assim, a gente não sabe da nossa casa. Uhum. Aí, daqui a pouco, as pessoas estavam acessando câmera de notebook, Uhum. porque as empresas têm acesso às informações, à nossa rede de dentro de casa, o que trafega ali, eles têm acesso. Então, um conselho para vocês que estão, todos que estão aqui. Se não sabem o usuário e senha do administrador, não estou falando da senha do Wi-Fi da casa de vocês, não. Aquela que a gente loga ali dentro pelo browser para poder mexer nas configurações. Se vocês não têm essa senha, vocês têm que ligar para a empresa de vocês e exigir. Então, porque os aparelhos... Perdão, Jorge, perdão. Pode continuar. Tá, porque os aparelhos são de comodato. Eles ficam emprestados com você, mas é como se fosse um aluguel de uma casa. Enquanto eu estiver pagando o aluguel daquela casa, entre aspas, é minha. Se você paga a empresa que te fornece a internet, ela tem que te dar. Ela tem que te dar essa coisa. E muitos não dão. Uhum. E assim, quando eles saírem, vocês têm que chegar, se não sabe, ver na internet, que a internet vai ajudar você e trocar na hora a senha. Perfeito. Mas só que a gente não sabe, então por isso que a gente não faz. Parece tão simples, né? Mas dessa sua fala também eu percebo a importância do estabelecimento ter as duas redes separadas, a do hóspede e mudar constantemente, e a sua interna administrativa, né, do seu fluxo ali de informação, uma rede separada. Realmente alguns meios de hospedagem podem não ter essa separação entre duas redes e muito menos essa troca constante da senha de acesso, né? Interessante isso. Parece tão simples, mas é tão importante a gente estar frisando essa informação aqui. Mas por que a gente está falando desse assunto aqui? Porque é um assunto de centenas de milhares de empresas. Agora esquece só o ramo da hotelaria. Porque as empresas de TI a gente sabe. Mas agora qualquer outro ramo, a pessoa está ali. Você quer ver uma outra coisa que as pessoas fazem aos montes? Aos montes. O computador lá do hotel, da pousada ou da agência de turismo, ele deu um problema. Aí você, dono, pega o computador e leva lá na loja da cidade para consertar. Não existe um contrato, um termo de confidencialidade, não existe nada. Você simplesmente deixa o computador ali com todos os dados do seu estabelecimento na mão de uma pessoa que você nem sabe quem é. Por que o Jorge está falando? Eu não estou assustando, não. Mas é coisas que a gente não sabe fazer. A gente não foi programado, não foi preparado por essas coisas. Então a gente vai fazendo achando que está certo. Só que está errado. Porque quando você deixa o computador lá, às vezes você deixa o computador no sábado. Aí a loja fecha 2 horas da tarde. Ah, eu tenho aqui um outro computador aqui. Mas espera aí, e os dados que estão lá? Todas as informações. Às vezes tem as planilhas de vocês.
Porque eu duvido que aqui também desafio se todos os pousadeiros hoteleiros do setor de turismo que estão aqui colocam pelo menos uma senha na planilha do Excel, que vocês fazem a contabilidade de vocês, se não tiver um programa. Eu desafio aqui se alguém faz isso. Eu desafio aqui se todo mundo utiliza, se não utiliza telefone corporativo, você usa o seu telefone lá. Aí, por exemplo, eu trabalho na recepção do hotel. Aí a professora Fabiana, é minha chefe, falou assim, Jorge, pega aí aquela planilha última que a gente atualizou na semana passada e me passa aqui pelo WhatsApp aqui, que eu não estou conseguindo acessar o e-mail. Aí o Jorge vai e pega. Quando o Jorge foi embora com o telefone dele, o que está indo junto? A sua planilha. Se o seu telefone for roubado, eu vou saber que a pousada, o hotel da professora Fabiana está faturando X porque está tudo aberto, porque não tem senha. As pessoas não colocam nem dupla autenticação no próprio telefone. É um mar aberto de coisas erradas que a gente faz, mas, pessoal, olha só, não é culpa nossa. Nós não fomos treinados para isso. Por isso que a gente fala que por onde que começa na LGPD, tem que treinar as pessoas. Eu tenho que fazer as pessoas se sentirem importantes. O colaborador tem que se sentir importante. Porque se ele se sente importante, se sente parte daquilo ali, vai dar 100% de certeza que vai dar certo. Mas agora se ele, não, você tem que fazer isso porque tem que fazer... A pessoa que me falou do termo hoje, que eu comentei com vocês ainda há pouco, ela falou assim, não pode fazer isso, isso, isso e isso. Para quem tem filho, sabe, se falar para a criança não faz isso, quando você virar o rosto, né, nem virar de costas, ela vai estar fazendo aquilo ali. O adulto tem o mesmo comportamento. As pessoas têm que saber que quando elas encontrarem um pendrive lá no quarto do hotel, que às vezes pode ter ficado esquecido propositalmente, ela não pode deixar a curiosidade dela ser maior do que o pensamento de segurança da informação. Porque às vezes eu deixei o pendrive lá que eu não podia encostar no sistema de vocês. Mas o colaborador, ele tem acesso ao sistema. Então, a gente vai na curiosidade da pessoa, você chega assim, aí quando coloca lá, já era. Uhum. Então, por que a gente fala tanto de treinamento? Porque as pessoas não sabem como tem que se comportar. Se a gente chegar e falar, e assim, o treinamento, porque a gente precisa fazer uma política de segurança da informação, mas antes de você fazer a política de segurança da informação, você tem que ter um código de conduta, onde você tem que mostrar para a pessoa o que é o errado e o que é o certo. Aí ela vai ter uma métrica ali para poder ela saber o que é o certo e o que é o errado. Aí você cria a política de segurança da informação ensinando como fazer o certo. E depois que você faz isso, que você treina a pessoa, você tem que verificar o conhecimento. O que o seu colaborador realmente conseguiu assimilar daquilo? Porque isso já aconteceu com a gente também quando a gente era mais novo. As pessoas estão ensinando e a gente fica com a cabeça assim, concordando tudo. Amanhã eu não lembro de mais nada. Então o treinamento, a pessoa que foi lá treinou, ganhou o dinheiro dela, mas o nível de conhecimento que ficou lá enraizado nas pessoas foi quase zero. Porque a pessoa não testou. Precisa passar o checklist ali e validar. Porque as pessoas vão mostrar onde está a fraqueza dela. E nós podemos ter um bom sistema, nós podemos ter bons processos mapeados, mas as pessoas são um elo mais fraco dentro desse processo. Então, as pessoas têm que se sentir importantes, elas têm que se sentir parte daquilo ali para que dê certo. Porque se você tratar bem o seu colaborador, ele vai tratar bem o seu hóspede. E trabalhar com situações reais, né? Situações possíveis e com suas consequências, não só hipóteses. Sim. Com casos reais, com consequências, sejam elas boas ou ruins, se acontecer isso, pode acontecer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E aí o colaborador vai se sentir naquela posição, não só situações hipotéticas e teóricas, né? Então, colocar exemplos práticos nessas situações. A gente tem que pegar o colaborador quando está dando treinamento, principalmente na parte de segurança da informação. A gente recebe muitos e-mails phishing, de ataque de phishing aí, quase que todo dia nos nossos e-mails. Vai lá na caixa de spam de vocês
que com certeza vai ter umzinho lá. Com certeza. E aí você tem que pegar a pessoa e abrir o computador na frente dela e falar assim, toda vez que você vê e-mails nesse formato aqui, você deleta. Porque às vezes eles utilizam da curiosidade da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma dívida no Banco Santander, por exemplo. Ela sabe que tem uma dívida. E aí chegou um e-mail fraudando como se fosse o Banco Santander que estivesse mandando. Clica aqui para você poder pegar aquele desconto. Aí, pá, você clica aí já era. Mas como é que a gente vai ensinar isso para as pessoas? Tem que treinar. As pessoas que estão nos assistindo aqui, se quiser fazer o processo de adequação sem o treinamento, vai conseguir fazer? Vai. Mas vai dar muito erro. Porque não adianta nada. Por exemplo, eu coloco um seguro no meu carro e quando eu deixar o carro parado na rua, eu vou deixar o carro aberto. O seguro está protegendo o carro, mas ele não vai proteger o que estava ali dentro ali. Se alguém roubar aquilo ali, se eu der mole, é uma vulnerabilidade minha, aquilo vai ser levado. Às vezes é meu notebook do hotel, da minha agência de turismo, que duvido que tenha. Mais um desafio aqui, desafio os notebooks dos hoteleiros, dos pousadeiros, tem aí um programinha para criptografar as pastas, os arquivos dentro dele. Eu duvido que tenha. Aí a gente coloca lá o computador ali no banco do carona, e às vezes tá um calor danado, né? Aí não quer usar o ar-condicionado, deixa o vidro aberto. Aí você para no sinal. Quando você vê, já foi. E aí? Que tá tudo lá. Aí as pessoas falam assim, mas eu tenho um backup. Perfeito. Você nunca testou o seu backup. No dia que você precisa do backup, você vai ver que o backup não está funcionando. E aí? Política de segurança da informação. Lembra que eu falei que ensina como fazer o certo? Você tem que ter uma política de backup. Não é só colocar lá, estou mandando para a nuvem. Uma coisa que as pessoas erram para caramba. Erram demais isso. Serviço na nuvem, pessoal, antes de você contratar o serviço, você tem que saber como é que é a internet do local, da sua loja, da sua agência, do seu hotel, da sua pousada. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes só tem um link para a cidade, uma cidade do interior, só tem um link. E o link é péssimo. E aí você pega todo o seu sistema de loja e de hotel, aí você sobe para a nuvem. Uhum. Opa, Deu o Jorge. Jorge travou. Voltou. Voltei. E então, aí eu não sei onde que eu estava, mas eu vou repetir. Então, você, antes de colocar o seu serviço na nuvem, você tem que saber como é que é a internet aqui. Mas tá todo mundo colocando, mas todo mundo tem uma situação diferente. Porque se eu moro aqui no centro da cidade, eu moro aqui na capital do Rio de Janeiro, então aqui a gente tem internet para tudo quanto é lado. Então cai uma coisa, você sobe outra, mas e lá que só tem um link? Aí você vai colocar o serviço na rua, na nuvem. Aí você fica mais offline do que online. Uhum. E aí você é um hotel independente. É você que tem seu sitezinho, que faz as coisas tudo pela internet lá, para poder sobreviver a sua loja. Mas como é que você vai funcionar? Se está tudo fora. Isso é gestão de riscos. A gente precisa ver quais são as vulnerabilidades que impactam o nosso negócio para que a gente possa tomar a melhor ação. Tanto na parte de negócio quanto na parte de TI. Então, às vezes, você chega lá, não, vamos colocar na nuvem. Beleza, tem um bom link. Mas eu não quero mexer na minha infra aqui, na minha rede de dentro de casa, não. Só que se cair a internet, você está trabalhando ali offline. Não vai estar tendo sincronização. E aí, se você tem uma vulnerabilidade na sua rede, ele vai chegar aqui nesses dados que está aqui, pode ter um vazamento de dados. Então, não é só colocar na nuvem e achar, coloquei na nuvem, está tudo certo. Não, está errado. Se alguém falar para vocês, não precisa sim. Porque como é que o dado, se não passar pela sua infra, vai chegar lá na nuvem? O Alan comentou. Não vai pegar. Aqui. Vou passar depois a palavra à Laura, né? Acho que a Alan comentou aqui com a gente. Alan, deixa eu ver. Alan Andrade, isso. A questão agora não só de roubar os dados, mas de sequestrar os dados.
E, né? Sequestra, é verdade? Sequestra os Exatamente. dados ameaçando o vazamento. Olha só. Não, às vezes As ele modalidades nem se aperfeiçoando. às vezes ele nem vai ameaçar a fazer o vazamento de dados. Ó, eu bloqueio, sequestro seus dados, às vezes você precisa, Uhum. e aí o cara fala assim, ó, você tem que me pagar bitcoins aqui para me liberar esse seu dado. E se você não tiver, aí você fala assim, não, deixa para lá porque eu tenho meu backup. E aí você vai testar o backup. Vamos fazer aqui um rollback aqui, trazer de volta, um restore, e o negócio não funciona. Uhum. Então, assim, nós precisamos ter todas essas coisas mapeadas, escritas ali, voltando lá, acho que foi o Vitor que falou da rotatividade, porque se você tem os processos bem mapeados, se você tem a casa arrumada, é só você chegar e pegar assim, ó, isso aqui é a nossa política, isso aqui é como a gente trabalha, eu preciso que você dê uma olhada nisso daqui antes de você começar a trabalhar. Não posso pegar a pessoa que estava passando lá na rua, tô sem ninguém na recepção, eu não sei nada da pessoa, porque isso é risco também, tá? Porque às vezes a pessoa tá lá fazendo cara de coitada, mas tá com maldade. E você quer ver uma outra coisa que acontece aos montes? Uma coisa que acontece aos montes. Eu tenho um sistema aonde todo mundo compartilha a senha. Eu tenho aquele sistema. Se a senha não está anotada no post-it, a senha está anotada no caderninho que está ali em cima da mesa, eu saio do meu computador, deixo o computador aberto, não travo o computador, e todo mundo compartilha a senha. Só que quando desliga alguém, eu desafio de novo. Eu quero saber quem é que vai lá e liga para o pessoal do sistema e troca a senha. Às vezes, é um sistema web, que a pessoa pode acessar pelo site da casa dela e ela continua tendo acesso. Então, assim, são coisas que acontecem todo dia na vida do hotel, na vida da pousada. Você quer ver um vazamento de dados que acontece aos montes, dentro desses setores? É quando você chega lá para fazer um check-in, e aí o pessoal tem um monte de agenda. Tem agenda que é do Booking, tem agenda que é do TripAdvisor, tem a própria agenda do hotel, e ele quer saber por onde que você fez a reserva. Ah, eu fiz por tal coisa. Aí ele vai, abre a agenda, mas aí ele abre a agenda errada. Ele pegou errado ali, porque às vezes ele compra tudo com a mesma capa. Aí ele vai e deixa a agenda aberta no balcão. Puf, e eu tô lá para fazer o check-in. Aí eu fico só olhando, né? Ih. Aí a gente anda com o telefone na mão para baixo para cima, você tira uma foto ali, isso é vazamento de dados. Que acontece direto. Eu vou, às vezes, em hotéis para poder fazer umas investigações. Você não precisa falar nada, não. Você fica só observando, você vê coisa errada a cada minuto. Mas, novamente falando, não é culpa do colaborador. Não é culpa do colaborador. É culpa do país que não tem cultura de segurança da informação. Você chega na agência de viagem para fazer uma reserva lá, quer fazer um pacote, e aí tem um monte de pessoas sentadas ali do seu lado ali. Seu nome, professora Fabiana, tal. Seu CPF, 000000000. Seu e-mail, fabiana@fabiana.com. A gente fala assim, ó, não sabe quem é que está ali do lado que eu posso estar com o meu telefone gravando o que você está falando. Você quer ver uma outra coisa que acontece aos montes, aos milhares? A gente chega no aeroporto, parece que tem uma coisa no aeroporto que o 4G não funciona direito lá às vezes. Aí você vê aquele símbolozinho, que o símbolo do Wi-Fi chega a fazer o olho de algumas pessoas brilharem, né? Porque se acaba o 4G, não tem Wi-Fi, a pessoa morre. Que morre mais do que Covid. Se não acaba aí com a internet aí, para ver quantas pessoas que não vão morrer, porque depende desse trem aí, que são viciados. Aí você chega lá no aeroporto, tá, vamos colocar aqui, acabou meu 4G, ou não está funcionando meu 4G, vamos entrar. Rede pública, centenas de pessoas ali no mesmo ambiente com você, muitas pessoas com notebook na mão, não sabe se tem um hack ali no meio. Aí eu não me sinto confortável com isso, só acessar, eu vou acessar o banco. Lá na rede pública, que eu não sei quem é que toma conta dessa rede, e eu vou lá acessar meu banco, gente. A gente, quando chega em algum lugar hoje, se você chega num restaurante ou num barzinho, qualquer coisa, você não pergunta assim, me dá o cardápio. Não, qual é a senha do Wi-Fi? A gente não sabe quem toma conta dessa senha, mas a gente quer ficar no Wi-Fi. Ah, não, vamos economizar aqui meu 4G aqui, a minha banda aqui,
e vamos usar a rede que eles estão oferecendo para a gente. Aí você, às vezes, pega um aplicativo, aí o aplicativo, olha só como que acontece. Fala assim, ó, pode se logar com a sua rede social. Opa! Não preciso nem fazer cadastro. Aí o aplicativo pergunta assim, você permite que eu faça isso, aquilo, com as suas informações, com as suas fotos, seus contatos? Ah, permito, porque eu quero usar. A gente não Olha aí como nós... É mais antes, né? Ah, eu quero usar, eu preciso ter acesso a isso aqui, então só vai aceitando. A gente nem tem esse hábito realmente de tomar esse cuidado realmente, né? Então, assim, pessoal, vocês estão vendo aí, até desculpa de eu estar falando mais do que estava combinado aí, porque, assim, é um assunto que a gente precisa falar, porque a LGPD vai deixar um legado na nossa vida. Vai deixar o legado de segurança da informação. Coisas que antes a gente fazia, vai continuar fazendo, porque a lei não vai mudar. A gente assina o Estado. É todo um processo, né? Um processo realmente mais longo. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer, tem muito vazamento que vai acontecer. Tem muito. Porque a gente não vai conseguir mudar uma cultura de uma pessoa de 40, 50 anos, que sempre fez aquilo daquele jeito. Agora, ó, nós precisamos mudar. Sim. O novo, ele causa muita estranheza. As pessoas têm um averso ao novo, mas depois eles vão se adaptando. Exemplo disso foi o Covid. 19 de março, nós entramos em pandemia. Aí a gente tinha que usar, não sair de casa, e como sair de casa quando era obrigado, tinha que usar aquela praga daquela máscara. E aí a gente saía, pegava a máscara, colocava com uma má vontade danada. Passava álcool na mão, às vezes não passava. Ou você já faz isso naturalmente. Uhum. Você pode até não gostar, mas você faz porque você sabe o que você precisa fazer porque é bem. Política de segurança da informação, mudança de cultura numa empresa, é assim que vai acontecer. Primeiro as pessoas vão ficar viradas no azeite, vão ficar brabas, chateadas, mas depois que você vê, cara, eu preciso fazer isso, isso vai ser bom para mim, aí as pessoas começam a tirar aquele bloqueio que tinha da coisa nova, que atrapalha, que proíbe, e ver, cara, isso aqui realmente... E aí ela começa a reproduzir isso em casa. Uhum. Ela começa... Porque o Paulo Vitor comentou aqui embaixo, tem que usar ainda, com certeza, né? A gente precisa ainda usar máscara, álcool em gel, Sim. Mas agora a gente já usa mais feliz, a gente até combina o modelito. A gente lá no ano passado usava, a gente tinha vergonha de usar, né? Porque era o diferente. Hoje a gente já usa, que joia, vamos combinar no inverno aqui em Santa Catarina, então, maravilhoso, vacinado mesmo, né, Riso? A gente usa, e no inverno que cobre o nariz e a boca, além de proteger da contaminação, a gente se protege do frio. Tem que continuar usando, tem que continuar usando. E para quem usava óculos, era um problema danado, né? Porque embaçava o óculos todo, a pessoa ficava perdida. Mas assim, são coisas que a gente foi se adaptando. A LGPD, talvez hoje, 10 de agosto, não. Mas eu tenho certeza que quando chegar no final do ano, daqui uns 4 meses, a população já vai ter uma maturidade maior da lei. Não como nós gostaríamos, mas já vai ter. Então, para você, hoteleiro, pousadeiro, do setor de hospitalidade, eu não comecei a fazer nada ainda, já tem que ligar um sinal vermelho. Não é nem mais amarelo, não, um sinal vermelho. Porque vai ter essa demanda reprimida. E se o seu hotel, se a sua pousada, se a sua agência de turismo, qualquer coisa que faça tratamento de dado pessoal, não começar a fazer nada, vai perder negócio. Sim. Eu vou fazer uma visita num hotel nesse final de semana e eu só vou nesse hotel porque eu vou cuidar do hotel. Então eu já sei que não tem nada lá. A gente fez algumas conversas, já sei que não tem nada. Então eu vou nesse hotel. Mas se eu tivesse que escolher esse hotel, Jorge, para se hospedar lá, eu não ia. Vocês começam a entender como é que, conforme a gente vai tendo a maturidade, o conhecimento da coisa, a gente já começa a ser mais seletivo? Código de Defesa do Consumidor, criado em 1990. Ninguém nem sabia. O pessoal nem ligava para o Código de Defesa do Consumidor. Hoje, se eu comprar alguma coisa lá com a Laura e eu me sentir lesado, o que eu vou fazer? Procurar os meus direitos.
se eu vou no PROCON, na justiça, eu não sei, mas eu vou procurar meu direito. A LGPD, quando as pessoas virarem a chave, porque vão virar a chave, peraí, você não está adequado à LGPD? E já teve vazamento de dados aí? Meu irmão, fecha a porta, porque eu não vou me hospedar aí. E assim, quando a gente faz uma coisa boa, as pessoas comentam um pouco. Faz uma coisa ruim. Deixa ter um vazamento de dados na sua cidade, os próprios concorrentes vão falar, ó, o hotel da professora Fabiana tem um vazamento de dados, é melhor você ficar aqui. Você tem a exposição negativa e já começa a perder a competitividade no seu próprio local. Eu estou falando assim do setor porque eu estudo o setor, estou acompanhando bem de perto. E assim, eu digo para vocês, pessoal, menos de 5% do setor inteiro de hospitalidade começaram alguma coisa. Vamos dizer assim, começou a estar 0,1 de eu fazendo alguma coisa. É claro, as grandes redes, ainda mais se são redes que vêm com uma cultura europeia, por lá ter o GDPR, eles já têm embutido aqui. Eles trouxeram essa cultura de privacidade dele lá. Não funciona como funciona lá, mas já tem alguma coisa. Mas agora, quem é brasileiro, não tem 5% que começou alguma coisa. Tem um hoteleiro que não sabe nem o que é LGPD. Ô Jorge, vou te fazer um desafio então para nossa próxima live, que a gente está chegando, Faça 2. a gente está chegando já no final, né, do nosso tempo disponível até pelo próprio Instagram. O desafio vai ser, daqui a uns 6 meses a gente faz uma próxima, ou até o final do ano, e aí você vai dizer para a gente o que mudou. Combinado? Pronto. Combinadíssimo. A Laura vai fazer algumas considerações para ti, né? E a gente vai, infelizmente, precisar encerrar esse nosso bate-papo hoje, mas a gente já fica com o desafio para o próximo. Com certeza. Beleza. Bom, como a Fábio falou, né? A gente já se aproximou aqui do final, mas queria primeiramente agradecer ao Jorge por ter esse tempo aqui para falar para a gente um pouquinho sobre a LGPD. É realmente muito importante, né? A gente vê a importância que tem não só para a nossa área, mas para qualquer aspecto da nossa vida. Assim, falando eu, Laura, como consumidora também, e para qualquer outra empresa, né? Que é algo que a gente realmente precisa se adequar e precisa se policiar. A gente viu pela tua fala, né? Algo que veio para proteger a gente, né? Não veio impedir o uso, não veio para sancionar, para punir, mas sim como um a mais, né, pra gente. Então, é um assunto super atual, foi muito bom a nossa conversa, a gente aprendeu, acho que várias coisas aqui novas. E faço das palavras da Fábio a minha, né? A gente volta a ter uma live sobre esse assunto mais pra frente, pra gente ver o que mudou, pra gente discutir um pouco sobre. E eu acho que é isso, né, Fábio? Perfeito, Laura. Muito legal. Gostei muito de ver essa aproximação, né, da LGPD ao turismo, à hospitalidade. Eu consegui enxergar essa relação, né, da LGPD com a hospitalidade, sendo ela tanto tecnológica, como a gente às vezes só imagina que seja isso, quanto também da questão do atendimento ao, né, ao cliente, falando, assim, atendimento pessoal. Então, muito obrigada, Jorge, por esse esclarecimento inicial, eu vou chamar assim, porque com certeza a gente vai ter muito assunto ainda, e no nosso próximo encontro, a gente traz para o pessoal que está assistindo, né, para ficar aí gravado para sempre, exemplos que você vivia agora, né, vive nesse momento, dificuldades que você encontra nesse momento, e superações, encaminhamentos que foram dados por essa aproximação da LGPD ao turismo. Então, ensinamentos e aprendizados nesse caminhar. Fica o desafio para você trazer para a gente. Combinado? Com certeza, combinadíssimo. E eu vou só fazer aqui um parênteses rapidinho, prometo que eu não vou me alongar. Vai acabar, o Instagram vai derrubar a gente. Eu não falei, pessoal, para vocês 5% da lei. Eu não falei 5%. A gente só ficou em casos práticos do que acontece no dia a dia. Por isso que é interessante o conhecimento. Porque as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo dentro do processo. Não adianta eu vir aqui falar, você tem que falar as bases legais, os princípios. Tem que falar sim, mas primeiro você tem que dar uma visão macro de como estão as coisas para que a gente possa dali ir construindo o conhecimento passo a passo, porque se chega direto na lei assim, as pessoas não vão entender do que eu estou falando aqui, e a gente vê toda hora os coraçãozinhos subindo aí. Eu acho que o assunto está interessante, né? Porque quando não está, a gente não vê o coraçãozinho. Então, assim,
Pô, foi muito legal, gente. Muito legal Obrigada. mesmo. Muito Temos muito obrigado. assunto para o próximo, já sabemos disso. Muito legal. É assim que é gostoso terminar, né? Terminar sabendo que a gente Exatamente. consegue, né, estender e aprender ainda mais sobre esse assunto contigo. Agradeço mais uma vez a disponibilidade. Obrigada, Laura, né, por né, ter mediado essa atividade, ter entrado em contato com o Jorge, ter coordenado toda a nossa ação de hoje. Fico muito contente e orgulhosa pelo assunto e por mais uma live que o curso promoveu. Temos lá, daqui a alguns dias a gente vai ter outras, né? De 15 em 15 dias a gente promove algumas outras lives e a gente vai divulgando nas redes e todo mundo vai acompanhando, né, esses assuntos, digamos. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jorge. Até uma próxima. Boa noite. E é isso. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau, Jorge. Tchau, Laura. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Boa noite. hein?